Agora falta pouco para o segundo jogo das quartas de final da Copa do Brasil. Os nossos ídolos, nação, estão de volta. Será uma grande festa no Maracanã, Maracanã lotado. Fala, nação rubro-negra, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Galera, tô chegando nesta quinta-feira com um caminhão de informações para vocês. Separei aqui para vocês um trecho do programa do canal ESPN Brasil e um trecho do canal do Vene Casagrande. Tem muita informação, inclusive vamos falar sobre os detalhes da entrevista do Rodolfo Landim. Rodolfo Landim, que deu uma entrevista ontem, está causando muita repercussão, né? Deu muitas declarações fortes. Vamos falar também da possível contratação do Flamengo, que está de olho, está monitorando o argentino Icardi. É o nome da vez, do momento, né? Vamos falar também da proposta que o River Plate fez para o Eric Pulgar. Vamos falar da contratação da lesão do Pedro, né? Dos detalhes. E aí, também vamos falar do último treino. E aí, o que você acha? Quem que vai jogar no ataque? Gabigol, Carlinhos ou o Bruno Henrique? O que você acha? Já tem a escalação pronta. Então vamos acompanhar o vídeo que tá show de bola. Tá bom? Galera, enquanto você acompanha, dê um like no nosso vídeo e se inscreva para você dar aquela moral. Tá certo? Sem delongas, vamos ao vídeo. O crédito de imagem eu vou deixar fixado aqui embaixo na descrição ao canal do Vene Casagrande e também ao canal do ESPN Brasil. Sem delongas, vamos ao vídeo. Saudade do Flamengo em ação no Maraca, no nosso Maraca lotado. Saudade do Flamengo em uma noite decisiva de Copa, desta vez em busca da vaga nas semifinais da Copa do Brasil, para manter o sonho do Penta mais vivo do que nunca. E saudade também de ver a dupla Gabi e Arrascaeta em campo. Os nossos ídolos, nação, estão de volta. Esta quinta-feira promete. Agora falta pouco para o segundo jogo das quartas de final da Copa do Brasil. O último treino rolou na tarde desta quarta-feira, aqui no Ninho do Urubu, contando inclusive com as presenças de Gerson, Fabrício Bruno, que estavam a serviço da seleção brasileira. Valendo paga na próxima fase da Copa do Brasil. Com certeza que será uma grande festa no Maracanã, Maracanã lotado. E a gente dentro de campo dando o nosso melhor para a gente sair classificado e passar para a próxima fase. E Bruno, em 22, quando você estava lesionado, o time foi campeão da Copa do Brasil, né? Acredito que agora com você jogando, sendo importante, seja uma competição importante para você também, né? Pessoalmente falando. Você pensa assim também? Com certeza, né? Não estive presente, né? Quando o time foi campeão, mas estive presente ano passado, onde chegamos em mais uma final. Então, projeto para esse jogo, todos os jogadores focados, todo mundo empenhado em fazer a classificação valer a pena dentro do nosso estádio, dentro da nossa casa. Então, como eu falei, espero que o torcedor possa comparecer, nos empurrar, nos ajudar, fazer uma grande festa e no final todos comemorar com essa grande classificação. Da Copa do Brasil, nesta quinta-feira tem mais. Primeiro jogo em Salvador, deu Flamengo contra o Bahia. Agora a parada é no Maracanã. As informações com Pedro Henrique Torre. Valeu, pessoal. Flamengo preparado para esse duelo contra o Bahia. Nesta quinta-feira, 21h45, jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O Flamengo tem a vantagem, abriu 1-0 em Salvador, gol de Bruno Henrique, então se empatar, avança à semifinal da competição. Não teve Pedro no primeiro jogo, era uma lesão muscular, e agora não vai ter por muitos meses, tá com aquela lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e deve passar por uma cirurgia entre sexta e sábado, é essa a previsão. Por outro lado, o Flamengo vai ter os retornos de Arrascaeta e também do Gabigol para essa partida, mas o De La Cruz ainda se recupera de uma lesão muscular na coxa direita. Então, o De La Cruz vai demorar um pouquinho mais. Talvez nem jogue o jogo do fim de semana contra o Vasco, não deve enfrentar o grande rival, ser preparado mesmo para a partida contra o Peñarol no meio da outra semana pela Copa Conmebol Libertadores. O Fabrício Bruno e o Gerson já de volta ao Brasil, treinamento com o time na tarde
desta quarta-feira no Ninho do Urubu, estavam com a seleção brasileira, mas o Varela com o Uruguai e o Pulgar, que estava com o Chile, esses só retornam nesta quinta-feira, se reapresentam ao Tite, aí vão ser analisados pela comissão técnica, levar em conta desgaste, período de viagem, enfim, se podem ou não ser relacionados para essa partida de quinta-feira no Maracanã. Já o Bahia não tem problemas para enfrentar o Flamengo no Maracanã. Rogério Ceni vai contar com força máxima para encarar o rubro-negro e tentar vencer por 2 gols de diferença para avançar à semifinal da Copa do Brasil. Meio de campo recheado com Caio Alexandre, Jean Lucas, também Cauli e Everton Ribeiro, velho conhecido da torcida rubro-negra. Santiago Arias, lateral direito, que disputou a data FIFA pela Colômbia, também está confirmado. Então o Bahia vai com força máxima para tentar essa classificação no Maracanã. Em relação ao mercado, o Flamengo ainda de olho nas possibilidades para substituir pelo menos o Pedro, né, temporariamente ali, ele vai ficar fora por muito tempo. O Martial, francês, ex-jogador do Manchester United, é ainda uma possibilidade. O Flamengo analisa questões financeiras, as físicas, não joga desde dezembro de 2023, isso pesa na balança. O Flamengo não fez oferta ainda, mas considera, quem sabe, fazer no futuro próximo. Prazo para inscrição final no Campeonato Brasileiro é no dia 20 de setembro. E o jogador Sérgio Ramos é oferecido ao Flamengo. O Flamengo foi um dos clubes procurados pelo staff do jogador para conversar sobre uma possível transferência. Além do Flamengo, houve conversas também com Corinthians, Vasco e Botafogo. Porém, o Mengão não abriu negociação pelo zagueiro, devido ao tamanho do investimento que seria necessário para fechar a contratação. Como está sem clube, o Sérgio Ramos chegaria sem custo ao Flamengo, sendo necessário apenas o pagamento de luvas e salário. Os primeiros alvos do empresário do zagueiro foram Catar e Arábia Saudita, porém, como não houve acerto, passaram a conversar com clubes brasileiros. Vou falar pra vocês aqui. Domingo, Flamengo e Vasco, Maracanã, 6h30 da noite. Campeonato Brasileiro. Não vai ser igual ao primeiro turno, não, né? Não vai, não. Vocês se lembram o que aconteceu no primeiro turno? 6-1 Flamengo, a maior vitória da história do Flamengo diante do Vasco. Vocês se lembram disso? Pois é. Foi a estreia do Álvaro Pacheco. Então eu dou um recado para a nação rubro-negra. Comemore o resultado do primeiro turno, vá zoando aí enquanto pode, isso é um negócio que fica para sempre, mas provavelmente o jogo de domingo será diferente. O Vasco vem babando para cima do Flamengo. O Vasco vem motivado, o Vasco vem animado. E é o seguinte, Maracanã, acordo entre as diretorias, meio a meio, como nos velhos tempos. Não há a menor dúvida que o Maracanã viverá no próximo domingo um clássico dos milhões, como nos grandes dias, porque o estádio estará lotado, as duas torcidas encherão suas partes. E nós veremos um Vasco com toda essa motivação que eu citei e um Flamengo que não sabemos como estará. Começaremos a ter uma noção amanhã, ou hoje já, né? Hoje, porque hoje jogam Flamengo e Bahia. A última impressão deixada pelo Flamengo do Tite, que foi o jogo contra o Corinthians, há 10 dias, foi horrível. O Flamengo esfacelado, o Flamengo destruído, o Flamengo espaçado, o Flamengo arrebentado. E aí, vai mudar tudo em tão pouco tempo? Vamos aguardar. Mas uma coisa eu garanto, vai ser diferente o Flamengo e Vasco domingo, hein? Do que foi no primeiro turno. Eu não tenho a menor dúvida disso. Negócio de goleada, acho muito pouco provável que venha a acontecer. E tem um outro detalhe, hein? Verrete, bola aérea. Imagina, Piton lá cruzando, a bola vem no alto na defesa do Flamengo. O que tem acontecido com o Flamengo nos últimos jogos? Hein? Bola aérea, gol do adversário. O Vasco tem Verrete. Se a bola chegar lá pelo alto, já era. Então, galera, olha, domingo, se preparem para um jogaço entre Flamengo e Vasco. E esse resultado aqueceu ainda mais o jogo de domingo. O Flamengo tem que passar pelo Bahia, né, Darcílio? Você já está pensando em título? É melhor pensar no Bahia. E passando pelo Bahia,
terá o Corinthians, que está animadíssimo. O Flamengo tem um time melhor do que o do Vasco? Tem. Tem um time melhor do que o Bahia? Tem. Tem um time melhor que o do Corinthians? Tem. Mas esses times estão muito bem. O Bahia, ele tem hoje um time melhor do que o Vasco e do que o Corinthians, na minha opinião. Mas esses times estão animados, estão empolgados. O Bahia virá para o Maracanã, talvez no jogo que ele mais tenha confiança na sua história, de eliminar o Flamengo dentro do Maracanã. E ele tem time para isso. Então o Flamengo precisa mudar de postura, precisa fazer as coisas corretamente dentro de campo, tem que voltar a ter uma pegada diferente e os jogadores melhorarem tecnicamente e o Tite fazer o seu trabalho taticamente, porque senão vai ser um problema. Agora, vamos aguardar para ver o que vai acontecer no jogo contra o Bahia, né, o nível de atuação. Karen, Flamengo e Corinthians, acho que esse ano está mais difícil para o Flamengo. Querida Karen, melhor pensar no Bahia primeiro, né? O Flamengo tem o Bahia pela frente do Maracanã. O Bahia é um bom time, Então, calma, né? Flamengo e Corinthians, pode ser Bahia e Corinthians. Então, calma, querida, um beijo pra você, hein? Tem time pra ganhar no Flamengo no Maracanã. Eu me lembro que no Campeonato Brasileiro, no primeiro turno, o Flamengo ganhou do Bahia por 2-1 no último minuto, com o gol do Davi Luiz. E naquele jogo, o Bahia foi melhor do que o Flamengo. O Bahia ficou muito mais com a bola do que o Flamengo. O Bahia jogou melhor do que o Flamengo, mas o Flamengo venceu aquele jogo. O Bahia tem uma equipe capaz de vencer o Flamengo no Maracanã. Eu não tenho a menor dúvida disso. João, acho que esses próximos jogos do Flamengo serão decisivos para a permanência do Tite. O Tite ficará até o final do ano, quando termina o mandato de Rodolfo Landim. Ele sairá com Rodolfo Landim do Flamengo em dezembro. É isso. E o River Plate está fazendo várias contratações pensando no Mundial de Clubes 2025. Técnico Galhardo já foi contratado e inclusive pediu a contratação do jogador Eric Pulgar do Flamengo. De acordo ao jornal El Craque Deportivo da Argentina, o técnico Galhardo tem o Eric Pulgar na sua lista como número 1 para a volância do River Plate. De acordo ao jornal, o River Plate estaria disposto a pagar 5 milhões de euros pelo jogador. É o seguinte, galera, o Clube de Regatas do Flamengo emitiu uma nota e informou que o atleta Pedro passará por uma cirurgia na próxima sexta-feira, dia 13, no Hospital Copa Star. É um hospital aqui no Rio de Janeiro, super conceituado. O procedimento terá o objetivo de reconstruir o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e será realizado pelo cirurgião Luiz Antônio Vieira. O gerente de saúde e alto rendimento do rubro-negro, Márcio Tanuri, acompanhará a cirurgia. Reforçamos o desejo de uma boa recuperação ao nosso atacante e nos solidarizamos neste momento delicado da sua carreira. Lembrando, o Pedro sofreu praticamente a mesma lesão há 6 anos, no dia 25 de agosto, quando ainda defendia o Fluminense, lá em 2018. Ele na ocasião estava voando com a camisa do Fluminense e ele se lesionou durante o jogo com o Cruzeiro, na derrota do Fluminense na ocasião por 2-1. Só que na época ele rompeu o ligamento cruzado do joelho direito, ou seja, foi o outro joelho. E também tem um pequeno detalhe aí, que é pequeno detalhe, mas é extremamente importante, é que em relação à lesão de agora, a lesão do ligamento cruzado do joelho esquerdo não se estendeu ao menisco, o que aconteceu lá em 2018. E em 2018 ele ficou 235 dias parado, longe dos gramados. Deu em torno aí de 7 meses. A tendência é que ele fique praticamente o mesmo tempo agora, de 7, 10 meses, pode ficar 1 ano. O próprio Neymar aí vai bater 1 ano e vai ficar mais 2 meses parado, longe dos gramados. Depende muito do processo de recuperação. O que a gente pode fazer nesse momento é desejar toda a força positiva ao Pedro, que ele volte cada vez mais forte e que seja uma cirurgia de muito sucesso na sexta-feira. O Flamengo encerrou a preparação, um treino que acabou há pouco, lá no CT Ninho do Urubu, e o treino não contou com Varela e nem com Pulgar. Os dois estavam com suas respectivas seleções. Varela atuou pela seleção uruguaia e o Pulgar atuou pela seleção chilena. Tem desgaste da viagem, então ainda não se sabe se os dois ficarão à disposição do técnico Tite para o duelo com o Bahia nessa quinta-feira, jogo 9h45 da noite no Maracanã, jogo importante pela Copa do Brasil. Enquanto eles viajavam,
estavam no avião, o Tite comandava uma atividade. E nessa atividade ele esboçou a equipe com Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. No meio de campo ele colocou Alan, Ortiz, Gerson, Arrascaeta, Bruno Henrique e Luiz Araújo. E para mim é a grande novidade no ataque, embora eu já desconfiasse que ele poderia fazer isso. Ele não colocou o Gabigol, ele colocou a dupla de ataque sendo Bruno Henrique e Luiz Araújo. Num determinado momento a pessoa me disse que o Alan saiu do time e entrou um outro jogador mais ofensivo, não quis falar o nome do jogador. O Tite já pensando numa possibilidade, quem sabe durante a partida, enfim. É porque esse jogo específico é um jogo de muito xadrez, porque a equipe do Rogério Ceni, o Bahia, gosta muito de comandar o meio de campo, e o Tite está extremamente preocupado com isso também. Então, mas ele não tem muito para onde fugir, a verdade é essa. Porque ele não teve o Varela e você coloca o Wesley. O Pulgar ele também não teve. E ele também não tem o De La Cruz. Não tem para onde fugir. Eu entendo o técnico Tite. E eu acho o seguinte, é um jogo extremamente delicado e difícil. Venê, mas se foi eliminado na Copa do Brasil, é desastre? Eu não acho. A Copa do Brasil é a terceira prioridade do Flamengo, ou pelo menos deveria ser a terceira prioridade do Flamengo na temporada. Repito, o Campeonato Brasileiro e Libertadores estão muito acima da Copa do Brasil. Galera, então tá aí, o Flamengo vai entrar em campo logo mais, né, no Maracanã, contra o Bahia. O vencedor desse jogo de Flamengo e Bahia vai enfrentar o Corinthians, que venceu ontem, entendeu? Então esperamos que seja o nosso Mengão. E outra coisa, eu espero que o Flamengo entre em campo, os jogadores entrem com aquela disposição, aquela raça, né? Não basta, os caras estão ganhando milhões, pô. Milhões. Nos últimos jogos, os caras estão com uma frescura do caramba, uma preguiça do caramba, né? A gente não vê aquela disposição, aquela entrega, aquela raça dos jogadores. Esperamos que seja a partir desse jogo em diante, né? Porque senão o bicho vai pegar pra capar, né? Galera, é o seguinte, você que gosta de se manter atualizado na notícia do Flamengo, inscreva-se ao nosso canal. Tá? Toda hora estou postando vídeo do Flamengo aqui no canal. Aconteceu alguma coisa na imprensa diferente? Teve alguma repercussão do Flamengo na imprensa? Coloca aqui no canal, tá bom? Então se inscreva no nosso canal, ative o sino da notificação, para que toda vez que colocar um vídeo aqui, a plataforma do YouTube vai lhe avisar, tá bom? Então, forte abraço, até o próximo vídeo.